Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho desse dia de Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: onde ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nosso chefe o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dos nossos grupos nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou e o partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho deste dia, ele nos convida a meditarmos, nos leva a meditarmos. A primeira coisa que Jesus caminha conosco, né? Ele caminha conosco em todas as situações. Jesus caminha conosco, Ele está conosco. É a primeira meditação que o Evangelho nos traz, a primeira riqueza. A segunda riqueza é que diante das dificuldades nós podemos não reconhecer o Senhor, das frustrações das nossas vidas, das tristezas, porque as coisas não aconteceram ou não acontecem do jeito que nós queremos. Mas Jesus vem nos falar nesse dia que Ele caminha conosco, Ele está conosco, Ele nos ouve, né? E Ele nos pergunta, porque Ele deseja ter esse diálogo, mas Ele nos fala como são tardos em entender. Esse também é uma meditação.
E aí ele começa falando por discípulo das Escrituras e o coração dele se aquece. Mas como aquecer o coração se não conhecermos a palavra? Porque Jesus, quando fala por discípulo, eles falam do que eles conheciam, do que ele já tinha ensinado a eles. Então que possamos meditar isso nesse dia. O que Jesus tem me ensinado? O que eu conheço da palavra? Como eu vou aquecer o meu coração? Fundamentar a minha fé se eu não tirar um tempo para caminhar com Jesus, para estar com Ele, para ouvir Ele, porque o Senhor Ele fala conosco. O como reconhecer a sua fala se eu não tiver o conhecimento da palavra? Possamos meditar nisso neste dia, porque o discípulo no final reconhece Jesus pelo partir do pão, pelo exemplo, por um ato que ele já estava acostumado a ver Jesus fazer. Porque eles tinham essa intimidade com ele. Então possamos meditar nisso também. Como vamos reconhecer Jesus se nós não tivermos essa intimidade? Se não o convidarmos para ficar conosco, para sentar-se à mesa? Meditamos nisso nesse dia, nessa quarta-feira, nessa oitava de Páscoa. O Evangelho está nos falando que Jesus caminha conosco, que nós precisamos ouvir a palavra, ter o conhecimento da palavra, mas precisamos também ter essa intimidade com Ele, reconhecê-lo em cada gesto, em cada situação da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, derrame sobre cada um de nós o seu Espírito Santo. Tire da nossa mente, do nosso ser, tudo que nos impede de reconhecermos Ele, de falarmos realmente o Senhor ressuscitou. Reconheçamos Jesus nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.